Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas por causa do terremoto que atingiu o centro e o norte do Chile ontem à noite. Novos números foram divulgados hoje, mas ainda não são oficiais. Nas regiões mais atingidas, a população conta os prejuízos, como mostra a correspondente Mônica Yanakiev. O porto de Coquimbo, 470 quilômetros ao norte da capital Santiago, amanheceu assim, com barcos de pesca afundados, virados ou arrastados pelas águas até o asfalto. Ondas de 4,5 metros invadiram esse balneário turístico na noite dessa quarta-feira, bem na véspera de um feriado. O nível do mar subiu por causa do terremoto de 8,4 graus de magnitude, quase tão forte quanto o de 2010, que matou mais de 700 pessoas no Chile. A presidenta Michelle Bachelet visitou a cidade hoje para avaliar os estragos. Encontrou dezenas de lojas, restaurantes e casas destruídas ou alagadas, mas em um cenário bem melhor do que poderia ter sido. Foi o terremoto mais grave no mundo esse ano, maior que o do Nepal, que causou uma enorme destruição e matou 4.000 pessoas. Se não tivéssemos nos mobilizado rapidamente para retirar 670.000 pessoas das zonas de perigo, hoje estaríamos lamentando um número maior de mortes. Brasileiros que moram em Santiago contaram como foram surpreendidos pelo tremor principal. E estávamos comemorando ontem com a vista linda de Santiago lá no Costaneira Center. Tivemos que descer os 60 andares e nos direcionaram para uma praça para que saíssemos das proximidades da torre. Foi uma situação difícil. Começou muito forte e durou muito tempo, entendeu? Eu senti como 1 minuto ou 2 minutos temblando e sim, foi terrível. Porque eu saí na rua, por exemplo, eu vi o poste indo para a esquerda e para a direita, sim, terrível. O pânico tomou conta das pessoas em um centro comercial. E nessa festa de rua, em Coquimbo, que celebrava a independência do país, as comemorações foram todas suspensas. O alerta de tsunami decretado pelo governo para todos os 4.000 quilômetros da costa chilena só foi suspenso hoje de manhã. Em Illapel, os moradores acenderam uma vela para uma das vítimas da tragédia, uma mulher que morreu esmagada na queda de um muro. Foi um terremoto muito grande, disse essa vizinha. Os tremores chegaram até aqui em Buenos Aires, que fica a mais de 1.000 quilômetros do epicentro do terremoto. Muitos moradores de edifícios altos da capital argentina saíram de casa assustados porque viram os lustres balançarem. Mas as autoridades disseram que não havia motivos para preocupação. E o governo chileno decretou zona de catástrofe para 4 províncias próximas ao epicentro do terremoto. Essas áreas estão sob comando militar e são as que vão receber mais recursos de emergência. Agora vamos entender melhor como os terremotos acontecem. A repórter Lia Kunzler conversa com um especialista no assunto. Ele explica por que o Chile, que é tão próximo ao Brasil, tem terremotos e o nosso país não tem. O terremoto de ontem no Chile alcançou 8,3 na escala Richter e foi um dos maiores já registrados na região da Cordilheira dos Andes. Ele chegou até mesmo a ser sentido no Brasil. Estamos aqui com o professor Lucas Barros, do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. Ele que é doutor em sismologia e vai nos explicar um pouco mais sobre esse fenômeno. Professor, o que acontece para que os terremotos aconteçam na Terra? Um terremoto, ele resulta da ruptura da parte externa da Terra. Forças gigantescas provenientes do interior da Terra rompem em alguns lugares, né, e momentaneamente são liberadas energia na forma de onda sísmica, né, que se propaga por toda a Terra. Isso ocorre no planeta inteiro ou há algumas regiões onde há maior propensão para esse tipo de fenômeno? Esse ciclo vermelhinho aqui significa um terremoto. Observamos aqui o Brasil, que a gente vê que a ausência de tremores de terra. E por que aqui é mais ausente e aqui tem mais? Porque aqui é exatamente
o limite de duas placas, essa placa com essa placa de Nazca com a placa sul-americana. Onde foi o epicentro do terremoto de ontem e por que ele causou menos danos do que foi esperado? Bom, o epicentro do terremoto de ontem foi nessa região aqui. Dois fatores importantes. Primeiro, a diferença na magnitude. E segundo, o povo chileno se preparou mais. Tanto é que em pouco tempo foi evacuado 1 milhão de pessoas que viviam, que moram próximo, né, ao mar. Por que esse terremoto chegou a ser sentido na área de São Paulo e não, por exemplo, em outros estados que são até mais próximos ao epicentro? Se tem uma região de crato, uma região dura, onde a terra é firme, e aqui uma região de sedimento, onde a terra é mais mole, então balança mais e, portanto, os edifícios balançam mais. E para terminar, o Brasil corre o risco de sofrer danos graves por causa de terremotos ocorridos na região da Cordilheira dos Andes ou até mesmo terremotos no Brasil? Qualquer que seja o tamanho, por maior que seja, inclusive aqui no Chile aconteceu o maior terremoto que se conhece, 9,5. E esse terremoto jamais vai produzir qualquer tipo de dano aqui no interior do Brasil.